Na base. Cara, Na como é base. que é a história de vocês na infância, assim? Como é que foi a infância de vocês até chegar ao futebol, né? Porque tem muita gente que fala assim, pô, quero ser jogador de futebol, porque jogador de futebol é estrela, é isso. E vocês tiveram, né, um status de jogador de futebol. Mas e aí, como é que foi a infância de vocês? Então, minha infância, ela começou jogando bola todo dia, toda hora, com os amigos, não tinha horário. Às vezes, minha mãe tinha que gritar para eu sair, era 11 horas da noite, já estava no campo ainda, e o campo de terra. Aí, quando ela gritava, aí largava tudo e saía correndo. Já saía correndo e já era, mano. Vou levar-lhe uma coça bem dada. Mas só que o que eu fazia? Eu já corria antes, que eu sabia que ela não ia correr atrás de mim. Tá entendendo? Pra chegar, e o portão de madeira, aí tinha uma madeira que escorava o portão. Aí eu tirava a madeira rápido e colocava, já ia pro banheiro. Sendo que eu esquecia que minha avó estava em casa. Então, se eu não apanhava de uma, apanhava da outra. Uma ficava em casa, a outra ia pra rua. Aí, era couro atrás de couro. Só que foi passar o tempo, 12, 13, 14, já começou a virar já um comentário. Cara, esses meninos jogam bola, cara, esses meninos jogam bola. Esses meninos têm futuro, esses meninos têm futuro. E a gente montava aquele time bom na Vila Cruzeiro. E daí começaram a acreditar. Aí foi que o pai do Adriano, o Mirinho, falecido Mirinho, começou a levar a gente para alguns jogos fora da Vila Cruzeiro. Ah, disputa o campeonato aqui, esses meninos são bons, que não sei o quê. Começaram a dar umas ideias pra gente começar a disputar os campeonatos fora da Vila Cruzeiro. Sendo que pensamento de ser jogador mesmo, de ver ídolo, não tinha nada disso. Muito pouco via televisão, vivia na rua ou na laje, soltando pipa, Cortava ninguém. ou jogando bola de gude, ou jogando bola. Era a nossa diversão total. Daí que eles falaram, vocês têm futuro, mas só que não entrava aqui ainda, não conseguia ter isso em mente, como o Chico foi, assim, para a categoria de base de um clube, a gente não tinha essa... A gente ainda estava tentando conquistar alguma coisa. Daí, quando fizemos o primeiro teste no Flamengo, que foi onde que o Mirim levou a gente, foi até na Ilha do Governador. Mirinho, pai do Adriano Imperador. Pai do Adriano Imperador. Daí começamos a ver que o negócio... Que todo mundo começou a comentar. Pô, vocês fizeram o teste lá no Flamengo, vocês têm condições de estar no Flamengo e tal, que não sei o quê. Pô, mas molecão, só querendo curtir a vida, o caramba. Daí que nós saímos desse campeonato que disputamos e conseguimos ser campeões. Fizemos um teste no Heliópolis Atlético Clube. Do Heliópolis, que daí o pessoal falou que assim, ó, nós queremos ficar com 6 daqui. Aí o restante, ó, a partir de amanhã vocês podem começar a treinar com a gente aqui e tal, não sei o quê. Pede os pais de vocês pra assinar esse documento aqui. Eu levei um papel. Era com quantos anos? Isso era com 15. 15 anos, pô. Só pra depois a gente fazer uma comparação 15 anos. das projeções. Como é que não tem regra, né? Pra se tornar um atleta de futebol profissional. Você vê que tem vários caminhos e não existe certo ou errado, né? Às vezes a galera tá desde 8, às vezes vem a oportunidade um pouco mais tarde. Mais tarde. Não existe um certo e um errado na trajetória, né? Eu acho que é mais uma questão de um conjunto de oportunidades, de quem consegue te conduzir. E a oportunidade, naquela época, era muito pouca. Muito pouca. Não tinha ninguém para levar a gente. Não tinha ninguém para apoiar. Ninguém tinha chuteira. Era ir na casa do fulano. Ô, fulano, pô, me empresta a chuteira aí. Aí, pô, amanhã eu te entrego. Aí descia. Pô, que eu vou fazer um teste em tal lugar. Era assim a nossa situação. Aí, daqui outro dia,
eu não ia fazer teste em outro lugar, outro iria e usava a mesma chuteira. Usava a mesma chuteira e assim ia. E graças a Deus, tive a oportunidade aí de começar no Heliópolis e começar a disputar jogos contra os grandes do Rio de Janeiro. E aí que começou a vir a ideia de querer traçar o caminho no futebol. Contigo também, Beroni? Foi mais ou menos assim? Cara, comigo foi um pouco diferente, justamente por isso que me chamou a atenção, né? Nós somos muito amigos e eu frequento há 16, 17 anos a Vila Cruzeiro, sou um apaixonado pela... Acho que até mais. Até mais, né? É. Enfim, sou muito bom de conta não, desde 2006, aí deixa eu ficar pra vocês essa tarefa aí, desde 2006 que eu frequento a Vila Cruzeiro, foi quando eu conheci o Ives, assim, mais próximo, né? Mas a minha história foi um pouco diferente, e aí eu ratifico que não tem regra para se tornar um atleta de jogador, um atleta de futebol. Por quê? Vamos lá, eu sou nascido e criado em Niterói, inclusive se tiver alguém de Niterói assistindo aí, um grande abraço. Filho de costureira, meu pai trabalhava num colégio há 40 anos, na manutenção, então agradeço a ele até hoje, consegui a bolsa para os 3 filhos num dos melhores colégios da cidade, então eu sempre vivi um oposto muito grande desde os meus 2, 3 anos de idade, quando eu fui inserido em um colégio extremamente elite da cidade. E eu meus pais moram lá até hoje, num bairro, o Ives conhece minha casa, conhece minha família, extremamente humilde, né? Então acho que isso até me ajudou em muitas questões na vida. E aí, respondendo à pergunta de como começou a trajetória, escolinha do colégio, o colégio tinha uma escolinha de futebol, e aí eu participava dessa escolinha de futebol, e aí eu fui convidado para participar de um time de futsal de um clube perto, próximo, onde a galera do colégio ia, todos os colégios iam, e vamos embora. E aí fui para a escolinha de futebol de futsal, acho que maioria, não todo, inicia no futsal, né? Hoje um pouco menos, porque as quadras de futsal são cada vez menos dentro de um contexto geral. A grama sintética vem dominando bastante o cenário aí, então tem menos quadras. Isso é ruim até para o futebol, porque os fundamentos do futsal são importantes para quando o atleta chegue no campo, né? Enfim, fui para o primeiro clube, fui para o segundo clube, fui para o terceiro clube, e aí no quarto clube, que foi o Tio Sam, passei por Fonseca, ABB, Canto do Rio, que são clubes tradicionais da cidade. Quando eu cheguei no Tio Sam, onde nós montamos um super time lá, que era eu, o Wilson, goleiro do Curitiba, Figueirense, Júnior, volante do Flamengo, Grêmio, Nélio, eterna promessa como eu também, porque tem uns que são eterna promessa. Eu tenho 39 anos e sou promessa até hoje. Eu, Nélio, Júnior, Wilson, Felipe, Eli, que até pouco tempo jogava futsal ainda profissionalmente. Nós montamos um timão lá na cidade, com alguns reforços do Rio. E aí fomos campeões cariocas, e aí pintaram os convites, né? Convite de Vasco, convite de Flamengo, de Fluminense e tal. E aí foi quando eu optei ir pro Vasco, né? Sou vascaíno de coração, até hoje, maluco. Maluco que eu digo porque tô lá todo jogo, tô torcendo, né? Não é maluco por ser Vasco não, mas bem que tava meio complicada a situação mesmo. Mas enfim, isso que eu quis comparar quando eu interrompi o Ives aqui, falando como é que não existe regra. Hoje eu tenho alguns outros trabalhos e é muito na parte social. Eu falo pra molecada lá que não tem regra. É questão de oportunidade e questão de quando vier a oportunidade, você estar pronto para fazer dessa oportunidade uma mudança da sua vida, né? Então, assim, não adianta nada você ter oportunidade, mas não estar pronto. Não adianta nada você estar pronto, mas não conseguir gerar essa oportunidade. Então, é um ciclo, mas eu acho que o mais importante do que você perguntou, nesse tema da infância, da base lá, são as renúncias que a gente tem que fazer para a gente realizar os nossos sonhos, né? Eu falo bastante para as nossas crianças lá, e
para toda criança que tem o sonho de ser jogador de futebol, é o quanto você precisa de deixar de fazer uma coisa para conseguir conquistar outra. Né? E a gente acabou virando adulto muito cedo, né? Então a gente, depois que a coisa começou a virar séria lá no Heliópolis, para mim, lá no futsal e no Vasco, já desde cedo, quantos aniversários de 15 anos a gente não podia ir porque tinha que treinar, né? Quantas, sei lá, quantas festinhas americanas, quanta galera ia viajar com o pessoal do colégio, não dava para ir. Vocês estavam trabalhando. Diferente de uma criança normal. Exatamente. Então, assim, são renúncias que, para que a coisa acontecesse, a gente precisava passar, né? Isso fez com que a gente amadurecesse um pouco precocemente. Não digo que é certo ou errado, que eu tenho essa concepção de vida. Eu acho que não existe certo ou errado. Eu acho que... Vantagens e desvantagens. O futebol é assim, né? O futebol... Onde você encontra o talento esportivo? Você encontra ele nas comunidades, nos condomínios, nas escolinhas. Você encontra em clubes de menor expressão, né? Normalmente você tem a possibilidade de encontrar talentos em diversos lugares. A única dificuldade que a gente vê no nosso país é que a escola não influencia o desenvolvimento do talento. E isso depende dos clubes. E muitas dessas crianças não conseguem se promover porque não tem uma pessoa para levar para o treino, para dar essa oportunidade. E além de levar, porque não devia, alguém provavelmente devia levar, né, a questão da chuteira, da alimentação, e muitos não têm essa oportunidade. Então, assim, é interessante que a gente vê essa relação, né, dentro da oportunidade que você teve e você conseguiu, né, através da oportunidade, estar preparado e conseguir lá o teu foco, objetivo, e também dentro de você. Acho que isso pode inspirar muitos jovens, né? Com certeza, com certeza. E dentro do que você falou, Erdi, e pegando o gancho que o Alberoni falou, você colocou muito bem. O atleta da categoria de base, aquela criança que tem o sonho de jogar futebol, ela acha que isso é uma coisa fácil. Às vezes quem vê de fora acha que é muito fácil. E você citou muito bem que tem muita renúncia, né? É um preço a se pagar. É um preço muito forte a se pagar. Porque eu costumo dizer e conversar com os garotos da base, que eu tive a oportunidade de trabalhar, juntamente com o Erdi, com o projeto Promove que a gente desenvolveu no Vasco, né? Que a renúncia que um garoto que está começando aí nas categorias de base, na verdade é uma renúncia de uma das melhores fases da nossa vida, que é aquela transição da adolescência para a fase adulta. E aí o Alberoni citou, né? A gente não podia ir numa festinha de 15 anos porque tinha que jogo no dia seguinte. Poxa, e como marca esse momento, as festinhas de 15 anos que a gente foi na adolescência. Eu não fui muito não, né? Não pegava ninguém. Então aí tem que ir pro pagode agora, depois de velho, né? Agora merece, é justo. Equilibrar, a vida não é que... É justo. Então isso é muito bacana, Alberoni, que você citou, né? Que o Ives citou também das dificuldades que ele passou.